Estou ouvindo bem? Todo mundo ouvindo? Egon, Flávio, Rodrigo. Agora foi. Só o Flávio que está... Está me ouvindo bem? Agora sim. Agora sim. Acho que agora sim. Vamos lá, vamos começar, gente? A gente já temos quórum aí mais do que... Já estão me avisando aqui que está todo mundo ouvindo. Vou desligar os dispositivos aqui para não ficar fazendo barulho. Vamos. Deixa eu desligar o YouTube aqui. Gente, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Navega. Sou presidente da Comissão de Direito Público e membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB Federal. Eu estou aqui na companhia de referências de direito administrativo no Brasil, o professor Egon, reconhecido como um dos maiores experts em direito das concessões da Universidade Federal do Paraná. Também com meu amigo Flávio, procurador do Estado do Rio de Janeiro, hoje a maior referência em contratos administrativos, pupilo do nosso mestre, que inaugurou a nossa Escola de Direito Administrativo aqui do Rio de Janeiro, o professor Diogo, e o professor Rodrigo Zambão, também procurador do Estado do Rio de Janeiro, foi procurador-geral do Estado. E a nossa ideia aqui, a ideia da OAB, de resolver organizar esse evento, foi para que a gente possa debater de maneira muito informal e objetiva também as repercussões jurídicas dos impactos que essa pandemia e essa crise do Covid-19 está causando, principalmente nos contratos de concessão, em especial no equilíbrio econômico-financeiro desses contratos de concessão. Alguns exemplos para ilustrar essa situação. As pessoas estão geralmente em muitos lugares, ou pelo menos na maioria dos lugares está em quarentena, e, portanto, não estão usando o transporte coletivo, não estão usando ônibus, metrô, trem, barcas, etc. As pessoas não estão trafegando pelas rodovias, portanto, não estão pagando pedágio, estão sendo editadas leis e atos suspendendo o pagamento de alguns serviços públicos concedidos, como luz, distribuição de água, ou mesmo suspendendo o corte no caso de não pagamento. Agrega-se a essa situação o que vai acontecer no futuro, no pós-término da crise de saúde. Nós teremos provavelmente um país em que o Estado não terá dinheiro, a população estará desempregada, também com poucos recursos, muitas empresas, se não falidas, à base de falência, e tudo isso, obviamente, que impactará as concessões de serviço público e, mais importante, o equilíbrio econômico-financeiro dessas concessões de serviço público. E daí a gente ter aqui reunido essas pessoas entendedoras de direito administrativo para a gente debater algumas questões envolvendo todas essas repercussões. Para falar um pouco para vocês como é que vai ser a dinâmica desse evento, aqui vai ser uma dinâmica muito informal, própria desse modelo tecnológico que a gente está utilizando aqui. Então, a gente aqui não está pensando em fazer palestra, mas sim um verdadeiro bate-papo informal a respeito de concessão de serviço público, equilíbrio econômico-financeiro e os efeitos dessa crise, os problemas que essa crise pode gerar, as consequências e eventuais soluções que a gente possa apresentar. Então, vai ser dessa forma que a gente vai
tratar esse evento. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem utilizar o chat que está aí abaixo do aplicativo para mandar. Eu e o Rodrigo vamos acompanhar o chat com as perguntas e, basicamente, vai funcionar. Eu e o Rodrigo vamos provocar o professor Egon e o professor Flávio a respeito de alguns temas de direito administrativo a respeito da concessão. Portanto, essa introdução que eu gostaria de fazer, agradecer a todos por ter comparecido aqui ao nosso chat, aqui, à nossa sala, para ouvir a gente bater esse papo, agradecer ao Egon, ao Flávio, ao Rodrigo a disponibilidade aí de terem prontamente atendido o meu convite. Bom, vamos começar então. Eu vou começar questionando o professor Egon, de uma forma muito geral, professor Egon, no seu sentir, para que serve o direito administrativo num momento como esse? Qual é a razão do direito administrativo? O direito administrativo que conhecemos, aquele direito administrativo que nós estudamos na faculdade há tempos atrás, ele é capaz de oferecer respostas a situações extremas como essa que nós estamos vivendo? Olá, Bruno. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da OAB do Rio de Janeiro, feito por você. Gostaria de saudar o Flávio, o Rodrigo, saudar também os nossos ouvintes, participantes, em especial dois queridos que estão além mar, o João Amaral Almeida e o meu professor Pedro Costa Gonçalves, que sei que estão participando também. Bem-ajam. Né? A minha preocupação, Bruno, no que respeita a esse primeiro momento, essa primeira visão um pouco mais ampla do fenômeno, é a pergunta de que, se os instrumentos tradicionais do direito administrativo, construídos, sobretudo, ao final do século XIX, começo do século XX, meados do século XX, e mesmo a expansão pós-anos 90 do século passado, eles estão aptos a resolver os problemas, né? Porque o direito administrativo que nós conhecemos, na verdade, ao que me parece, pelo menos, ele foi cunhado para situações socioeconômicas muito menos complexas que as que nós vivemos. Isto é, eventualmente houve crises, houve situações de dissonâncias significativas, porém não houve essa espécie de tempestade perfeita que nós vivemos hoje, que é um mix de fragilidades nos dois polos da relação dos contratos administrativos. Isto é, nós tivemos momentos em que os parceiros privados, os contratados, ficaram em situação fragilizada e precisaram recorrer ao Estado para que o Estado ele mesmo fizesse os atos e comportamentos dos quais pudessem equilibrar os contratos administrativos. E nós tivemos momentos também nos quais o Estado ficou numa situação de fragilização e as soluções foram impostas com uma maior onerosidade, por assim dizer, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato às pessoas privadas. O que nós temos hoje, pelo menos no caso brasileiro e até onde eu consigo enxergar, é uma situação, ao mesmo tempo, muito dinâmica, né? Nós temos uma variação instantânea da realidade no que tange aos contratos administrativos, uma sucessão de fatos e eventos que efetivamente não são detectáveis numa situação de estabilidade. E nós temos também, por outro lado, demandas sociais de adimplemento dos contratos administrativos. Como você falou ao início, a demanda de ônibus, a demanda de rodovias, a demanda de ferrovias, a demanda de serviços públicos não tem gerado a receita expectada nos contratos. Mas, por outro lado, existe demanda fundamental para esses bens e serviços. Existe a necessidade de ser providos. Isso num cenário em que nós convivemos com uma mudança de legislação, um pandemônio legislatório, legislativo, que eu não consigo ver igual na história brasileira. Eu fiz um levantamento rápido aqui para que nós possamos ter uma ideia do que se passa em termos de produção legislativa. E eu vou ver aqui, vou falar os dados oriundos há 10 minutos atrás da plataforma do governo federal. Na plataforma do governo federal, na página específica do coronavírus, nós temos o registro de
um projeto de lei, 3 leis, um ato conjunto da Câmara e do Senado, um decreto legislativo, 11 medidas provisórias, e agora vem os atos administrativos, 33 resoluções, uma circular, uma decisão, 2 recomendações, uma deliberação, 8 instruções normativas, 12 decretos presidenciais e, atenção, 133 portarias dos mais variados órgãos e entidades da administração pública. Como dizia o Pontes Miranda, portaria é a ordem dirigida aos porteiros, com todo respeito aos porteiros, mas isso faz com que a gente viva uma situação de extrema dificuldade da administração do direito administrativo, inclusive no que respeita às suas fontes. No estado do Paraná, por exemplo, nós temos, e essa é uma das peculiaridades do nosso modelo federativo, nós já temos, desde março até agora, 23 decretos e 10 resoluções administrativas. Multiplique isso por 26 estados e um Distrito Federal, para a gente imaginar a miríade de soluções, de alternativas e de possibilidades com que o direito administrativo vai se deparar. O nosso caso, sem dúvida alguma, é um caso que me parece bastante desafiador. E eu acho que o direito administrativo ele vai resolver, com certeza resolverá, mas, sobretudo, com base nas concepções tradicionais, na sua base cognitiva mais tradicional, mais clássica, né, no respeito aos direitos fundamentais, no respeito aos direitos fundamentais, inclusive, das empresas, né, que são direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, o artigo 1º e o artigo 170 são claros a esse respeito, nos direitos fundamentais das pessoas, na proporcionalidade, e nessa tentativa, na minha percepção, que está tendo um ímpeto muito grande em termos de direito administrativo, isso repercute de uma forma brutal nos contratos administrativos, na atenuação da impetuosidade das alterações unilaterais e dos atos unilaterais e das requisições e por aí avante. O Flávio, prosseguindo aí na linha que o professor Egon falou, e agora tratando um pouquinho mais dos contratos, você que tem escrito bastante sobre o contrato, tem sido até crítico sobre a incapacidade daqueles modelos clássicos de se entender os contratos administrativos para enfrentar os problemas de contratos de concessão, infraestrutura e contratos de longo prazo. Como é que você vê o modelo jurídico, o regime jurídico dos contratos de concessão para enfrentar crises como o que a gente está vivendo, que a gente não sabe nem quanto tempo vai durar e nem quais serão as consequências? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Diego, Rodrigo, todas as pessoas que nos assistem agora. A despeito do momento de absoluta tristeza que a gente vive com essa gravíssima crise do Covid, é uma satisfação, nesse momento, estar aqui podendo discutir e debater temas tão interessantes como esse, que impacta profundamente os contratos administrativos em todo o Brasil. Eu acho, e o Egon colocou muito bem, que o direito administrativo vai ter um papel fundamental. Essa profusão de normas, de legislação, de portarias, faz com que nós, professores de direito administrativo, nós da advocacia pública, enfim, a comunidade jurídica, tente dar alguma racionalidade a essa sistemática para que a gente não perca fundamentalmente a coerência. Eu tive a oportunidade recentemente de tratar de uma perspectiva específica dessa temática, sustentando que a hora de usar o arsenal do direito administrativo clássico e do direito administrativo contemporâneo. Não é porque a gente está vivendo o momento das requisições, e isso é absolutamente importante, essas atuações imperativas, que a gente pode se esquecer de todos aqueles avanços civilizatórios de regulação, de cumprimento, de atendimento, como o Egon bem disse, dos direitos fundamentais dos administrados. Então, e cabe a nós uma tarefa muito importante, porque tudo isso diz respeito ao direito administrativo, mas a gente precisa organizar as ideias, racionalizar e, de alguma maneira, sistematizar. Em relação, Bruno, à tua pergunta, e aqui já fazendo também um registro, o Egon mencionou que temos aí o professor Pedro Gonçalves, meu orientador, o professor João Amaral, também saudá-los, especial aí pela atenção de estarem participando lá de Portugal desse nosso debate. Em relação aos contratos, especialmente os contratos de longo prazo,
eu talvez quisesse dar um passo atrás, antes de propriamente falar do Covid, porque eu acho que são duas premissas conceituais importantes de serem abordadas. A doutrina administrativista brasileira, de um modo geral, incorporou, e já tem vários autores que trabalham esse tema, Egon é um deles, eu também já tive a oportunidade de escrever sobre esse assunto, que os contratos administrativos hoje, na perspectiva da análise econômica, eles podem ser categorizados como contratos incompletos e como contratos relacionais. E, na minha visão, isso diz muito a ver com o momento que a gente passa em relação ao Covid. A ideia da análise econômica do direito, ao tratar dessas duas teorias, não foi, evidentemente, incorporar ou olhar as concessões, mas olhar os contratos de um modo geral. O que acontece é que a doutrina de direito administrativo vem fazendo enquadramento dessas teorias e uma aproximação com os contratos de direito público. Muito grosso modo e rapidamente, a ideia de contrato incompleto é um reconhecimento empírico de que, no plano contratual, nada é possível prever com certeza absoluta e com determinação. Ou seja, o plano contratual, por melhor que seja a partilha de riscos, e a gente, nos últimos anos, a partir da experiência britânica no Brasil, aqui no Brasil incorporada, avançamos muito com a ideia de partilha de riscos. Isso, inegavelmente, é um traço dos contratos administrativos contemporâneos, mas o fato é que a partilha de riscos não é capaz, por melhor que seja a modelagem, por melhor que seja o planejamento de uma concessão, de dar conta de eventos imprevisíveis ou das incertezas, ou seja, aquilo que eventualmente é absolutamente de acordo com a racionalidade limitada, até com o aumento de custo de transação que você teria para determinar um modelo de concessão, absolutamente impossível prever essas circunstâncias. O Egon foi um dos pioneiros a tratar desse assunto. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a segurança jurídica ela vai decorrer principalmente da mudança, ou seja, é impossível num contrato administrativo você ter a certeza, a única certeza que a gente tem é de que tudo vai mudar. E à medida em que esses contratos eles têm, de um lado, a gestão positiva de riscos, eles têm uma gestão negativa, ou lacunas ou completamentos que demandarão, a longo prazo, uma maior autonomia das partes, uma autonomia negocial, para que elas possam, de comum acordo, chegar a melhor solução possível em relação àqueles assuntos que eram absolutamente imprevisíveis. Se alguém pudesse prever uma epidemia na nossa geração, ninguém poderia prever as consequências e a extensão dessa epidemia, que fez, por exemplo, com que os Estados Unidos gastasse 4 trilhões de dólares na sua economia, com uma queda de 20% do PIB americano. Ou seja, a gente não está falando de pouca coisa, isso repercute na economia de modo geral, e especialmente nos contratos administrativos. Então, essa ideia de incompletude, ela é importante para que a gente perceba que isso faz parte dos contratos administrativos, ou seja, a impossibilidade de tudo prever, e é preciso que a gente trabalhe bem como fará o completamento dessas lacunas. De outro lado, também uma abordagem num viés econômico dos contratos relacionais, ou seja, também partindo desta mesma premissa, especialmente nos contratos de longa duração, que é absolutamente impossível essa previsão de todas as intercorrências que poderão acontecer. A teoria dos contratos relacionais ela parte da premissa de que esses contratos precisam de uma flexibilidade, de uma maior capacidade de aprendizado, para utilizar uma expressão que o Egon também trabalha muito bem no livro dele de Direito das Concessões. Então, os contratos administrativos hoje no Brasil, eles precisam cada vez mais compreender essas premissas valorativas, ou seja, a necessidade de uma flexibilização, uma necessidade de comunicação com a realidade que está fora do contrato, e principalmente a percepção de que esses contratos de longo prazo eles geram uma relação de interdependência. Ou seja, uma relação de interdependência em que o poder público depende do contratado e o contratado depende do poder público, e na medida em que essa interdependência ela incita essa relação contratual, comportamentos de boa-fé, de cooperação, de solidariedade recíproca, são comportamentos que, no momento desse, são muito bem-vindos porque fazem com que o contrato seja cumprido. Infelizmente, Bruno, aqui no Brasil, essa teoria dos contratos relacionais ela está muito mais no campo abstrato do que no campo concreto. No Brasil, infelizmente, a gente vive comportamentos adversariais, ou seja, Estado e concessionários normalmente litigando para além da medida, isso porque, na minha visão,
falta um elemento fundamental, que é um elemento talvez extrajurídico ou com algum grau de juridicidade, que é a confiança nessas relações duradouras. Eu costumo brincar dizendo que concessão deve ser muito mais um jogo de frescobol do que um jogo de tênis. E no Brasil a gente joga mais tênis do que frescobol. Ou seja, o frescobol, a bola não devia deixar cair. Esse é um momento fundamental que talvez a gente tenha a possibilidade de virar a página, fazer um giro nos contratos administrativos e começar a adotar posturas mais colaborativas, porque, como o Egon bem colocou, é um problema que vai atingir fundamentalmente Estado, concessionários e principalmente a sociedade dos usuários nesse momento. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria saudar meus amigos, a honra da presença dos professores João Amaral e Pedro Gonçalves aqui na nossa transmissão. Uma honra para mim. E queria também destacar a presença do meu querido amigo, que já mandou uma mensagem para mim, Paulo Espilotos, que também é uma referência para mim no direito administrativo. Já estava me provocando aqui no chat. Mas pegando um pouco do gancho do que o Flávio disse, né? Flávio fez uma introdução teórica muito importante, falou da teoria dos contratos incompletos, contratos relacionais, a certeza da mudança, né, nesses contratos incompletos de longa duração. Esse ponto que eu acho preciso do professor Egon de capacidade de aprendizagem dos contratos administrativos, a lógica de equilíbrio financeiro dinâmico, né? Mas eu queria saber o seguinte, o Flávio falou da possibilidade, sabe, né, de darmos uma virada. Professor Egon, será que com o que nós temos hoje, né, eu queria saber como o professor encara, né, o impacto do Covid relativamente ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. E o segundo ponto será que com o que nós temos hoje, em matéria de regulação normativa dos contratos, será que dá para dar essa virada que o Flávio falou? Bem, obrigado pelas provocações, Rodrigo. Sem dúvida, isso daria para ficar uma tarde inteira conversando. Eu vou tentar ser breve. Na verdade, no caso brasileiro, nós temos uma compreensão do equilíbrio econômico-financeiro que é uma compreensão que eu vou chamar de tradicional, que é a ideia de que há dois pratos na balança, um deles a representar os encargos e outro a representar as receitas. Isso é típico para contratos de desembolso, como a empreitada de obras públicas, contratação de serviços, contratações de obras, em que as verbas saem do orçamento público, os contratos são bilaterais, são perfeitos, são completos, e as partes equacionam a relação de encargos e receitas, e assim se define o equilíbrio econômico-financeiro. Contratos de concessão e contratos de parceria público-privada têm uma lógica bastante distinta no que respeita ao equilíbrio econômico-financeiro. Eu não aprecio, por exemplo, falar em balança e falar em equilíbrio em favor da concessionária, em favor do concedente. Na verdade, o que se tem são fluxos de receitas e despesas projetadas por longo prazo, e como o Flávio muito bem falou, em contratos que são naturalmente incompletos, eles surgem marcados por essa incompletude, pela complexidade, e foram desenvolvidas técnicas de equilíbrio econômico-financeiro que são técnicas muito próprias, nascidas em ambientes de investimentos privados. Por exemplo, quando a gente fala em custo médio ponderado de capital, a gente está falando em ações preferenciais em bolsas de valores internacionais. Quando a gente fala em taxa interna de retorno, nós estamos falando em percentuais utilizados normalmente para investimentos privados que eventualmente, se porventura a pessoa privada não lograr êxito, ela vai quebrar, ela vai à falência e a vida segue com os remédios institucionais que o direito provê para questões de relações privadas. Nós temos aqui, no caso dos contratos administrativos, dos contratos públicos de longo prazo, esse enorme desafio. Porque o Flávio mencionou rapidamente, nós temos aqui problemas que envolvem alocação de riscos que o mundo dos fatos acaba por ele mesmo corromper, destroçar essa alocação de risco. Nós temos o problema da teoria da imprevisão, nós temos casos de força maior, casos de fato do príncipe, nós temos uma série de modelagens jurídicas que foram desenvolvidas, sobretudo para contratos de desembolso, ou quando muito para contratos de investimento simples, né? Não para contratos de investimento específico para essa complexidade econômico-financeira que nós temos hoje. Por exemplo, um desafio, o
o professor Pedro Costa Gonçalves, compartilhou comigo um decreto presidencial que foi promulgado em Portugal na data de ontem, que diz o seguinte: pode ser limitado o direito à reposição do equilíbrio econômico-financeiro de concessões em virtude de uma quebra na respectiva utilização decorrente das medidas adotadas no quadro do estado de emergência. Em suma, o equilíbrio econômico-financeiro, por medidas que desequilibrem o contrato, decorrentes de fatos do príncipe, fatos da administração, podem não impactar da mesma forma no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Eu também tive notícia que na Inglaterra já se promulgou um estatuto que consigna que não será levado em consideração para equilíbrio econômico-financeiro como força maior os eventos do coronavírus. Na verdade, nós estamos diante, portanto, de uma reconstrução, uma necessidade de reavaliação, de aprendizado do que vem a ser, afinal de contas, e como se adaptam essas técnicas originárias de investimentos públicos para de investimentos privados para contratos públicos em momentos de tensão e de alto estresse das partes envolvidas, né? A lógica de alocação de riscos, ela vale 100%? A lógica da teoria de imprevisão, ela é integral, tal como era no século passado, na França, no século retrasado, melhor dizendo. O fato do príncipe, força maior, também se encaixam aqui. E o grande problema, como acentuado no caso português, no caso também dos Estados Unidos e no caso inglês, é o fato de que o legislador se arvorar na condição, como existe um esboço, um aceno disso no projeto de lei sobre relatoria do senador Anastasia hoje, que trata de relações privadas, mas é uma questão de tempo de chegar nas relações públicas, o artigo 7º, fala que em determinadas situações não vai ser considerado como imprevisão ou como força maior ou como gerar esse impacto. Isto será que o legislador pode? Me parece que não. Talvez possa para contratos futuros. Mas para contratos presentes, será que o legislador pode dizer, olha, esse risco alocado pela parte de responsabilidade objetiva já não vale mais? Aquele fato imprevisto, consequências imprevisíveis, uma vez concretizada, exatamente, uma vez concretizada, o fato absolutamente imprevisível de consequências incalculáveis, ele entra no contrato, mas o legislador inibe que ele gere equilíbrio econômico-financeiro. Porque o problema é o seguinte, né? Se não reequilibrar economicamente o contrato, se não reequilibrar financeiramente, amanhã não tem ônibus, não tem água, não tem um alimento nas escolas. Né? Telecom tem, porque é um dos setores que foi privilegiado com esse impacto da obra. Então, o que me parece é que, e ainda mais no caso brasileiro, reafirmo, com essas variações de níveis federativos e de competência multinível para regular situações às quais um projeto de água e saneamento numa cidade, a cidade vizinha pode ter uma solução diferente. O que importa é que nós, advogados e nós, juristas, vamos precisar... Diga. Vamos precisar nos esforçar... Não, pode falar. Para criar soluções específicas, com base naquele instrumental que nós tivemos no direito administrativo clássico. Mas não tem mais prêt-à-porter. São soluções tailor-made. Eu acho que é por aí. E o que tem mais um dos pontos que tem me chamado mais atenção nesse cenário é que eu tenho refletido sobre essas requisições, essas medidas de intervenção do Estado na economia de um modo geral, é que, conhecendo a nossa tradição em matéria de produção legislativa, produção normativa infralegal da administração pública, não se reflete sobre as externalidades negativas de determinados modelos interventivos na economia. Essa é uma preocupação que eu tenho tido constantemente. O artigo 7º do PLS. É um caso, né,
vai incidir sobre contratos celebrados? Tinha um dispositivo que limitava despejo em locações. Quer dizer, será que isso tudo foi refletido? Eu tenho medo de que uma certa histeria, que é compreensível nesse cenário, crie uma certa cegueira relativamente aos efeitos de determinados modelos de intervenção na economia. Mas, quer dizer, pegando o gancho com... Pode falar. Não. Venha, Rodrigo. Pegando um gancho que um professor falou, queria já passar a bola para o Flávio para ver se, quer dizer, o professor trabalhou com os institutos existentes, né? Destacou a necessidade de soluções pontuais, né? Tailor-made para esses contratos selados. Queria saber o seguinte: agora, na regulação de utilidade contratual, na regulação por contrato, né, a regulação operativa no instrumento do contrato, tem espaço para dar conta desses efeitos dessa crise sanitária? Será que tem aí um espaço evolutivo os contratos, né, disciplinarem essas situações, os efeitos, né, econômicos e outros efeitos dessa crise sanitária que estamos vivendo? Obrigado, Rodrigo. O Rodrigo é um querido amigo, sócio, ex-chefe na Procuradoria-Geral do Estado, e me coloca uma questão bem interessante. Eu tenho para mim, e concordando com o que o Egon disse, que a temática, e esse é um ponto de investigação que eu venho dialogando muito com o meu querido professor Pedro Gonçalves e com o próprio Egon, que tem sido motivo das minhas preocupações acadêmicas. Eu acho que a mutabilidade, a ideia de mutabilidade tem sido muito mal trabalhada no direito brasileiro, principalmente porque a gente ainda utiliza aquelas categorias francesas, fato do príncipe, fato da administração, caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão, que foram incorporadas no direito administrativo brasileiro de forma doutrinal, e ainda que elas sejam úteis, me parece que ainda são úteis para a compreensão e para o enquadramento de determinadas situações, a verdade é que elas não resolvem mais os problemas complexos que a gente vive nesses contratos. Então, eu acho que a gente tem uma regulação de contrato que se preocupa pouco com a modelagem. Me parece que nos últimos anos a gente já teve uma enorme evolução. Quem trabalhou nesse setor há de se lembrar que os primeiros contratos de concessão pouco falavam de riscos, pouco falavam de resultados, de uma participação mais dialógica com a sociedade, com os próprios concessionários, e hoje isso hoje em dia já se alterou profundamente. Mas, mesmo assim, me parece que há um espaço de uma zona evolutiva da mutabilidade, que é essa percepção prévia que tudo vai mudar no contrato. Como eu não sei o que vai mudar, porque a gente trabalha com direito e não com futurologia, me parece que o contrato, a regulação de contrato, poderia avançar para uma ideia de procedimentalização. Se eu não sei o que vai mudar, talvez o contrato pudesse disciplinar de uma forma mais racional e sistêmica a forma como essas mudanças vão se ocorrer. Ou seja, ainda me passa a impressão que no direito brasileiro a gente tem uma correta e razoável preocupação com a modelagem das concessões, mas uma pouca preocupação com os mecanismos de gestão contratual e de governança que terão que lidar com essas mudanças. Por isso que é tão importante hoje, me parece, os contratos trabalharem com a ideia de que o conflito vai ocorrer, que as mudanças já acontecerão de uma forma inexorável, e você precisa trabalhar com instrumentos como mediação, arbitragem, conciliação, dispute board, que são mecanismos que poderão dar alguma resposta, ou pelo menos construir alguma metodologia de solução para esses problemas. Para além disso, e já entrando um pouco na realidade dos contratos de concessão no Brasil, eu acho que a temática de equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio é muito maltratada nos contratos. Ainda a gente trabalha com conceitos e com cláusulas muito genéricas, e na prática o que a gente vê não raro, pedidos de reequilíbrio que têm garantia constitucional, que não asseguram uma efetividade. E muito porque, Rodrigo, você sabe que a gente já discutiu isso anteriormente, eu não vejo
o equilíbrio econômico-financeiro como um direito subjetivo do contratado ao lucro de uma forma exclusiva. Eu acho que o equilíbrio econômico-financeiro é um valor autônomo do contrato, porque interessa, naquela perspectiva de solidariedade, que ambas as partes mantenham o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque isso repercute na prestação adequada do serviço, isso repercute na continuidade desse serviço. Então, eu acho que a gente ainda tem uma zona evolutiva para a construção dessas soluções, e não há. Eu acho que a essa altura do campeonato, quem oferecer uma solução pronta e acabada para esse gravíssimo problema do Covid, enfim, merece um Oscar jurídico, porque o que a gente está discutindo aqui, primeiro, são muito mais as inquietações, muito mais as indagações e muito menos o conteúdo do que vai mudar, mas quais os métodos. Eu estou mais preocupado nesse momento com os métodos. Quais são os métodos, qual a racionalidade que a gente pode adotar para resolver esses problemas. Em relação aos contratos futuros, eu realmente tenho muita convicção de que a ideia de mutabilidade, numa perspectiva mais alargada, ainda não entrou na preocupação da regulação desses contratos. Eu tenho dito isso, já tive a oportunidade de asseverar, dizendo que se eu não sei o que vai mudar, ao menos eu deveria saber como vai mudar, né? Enfim, eu acho que esse é um espaço que a gente pode pensar a partir dessa crise, de soluções, não que vão, imagina, ter a capacidade de prever um evento como o Covid, mas trabalhar melhor os mecanismos de governação e de gestão dos contratos. Eu queria aproveitar esse gancho que o Flávio falou e fazer uma provocação para o professor Egon. Enfim, nós temos contratos hoje vigentes baseados em editais de licitação que não têm esse aperfeiçoamento técnico-jurídico que o Flávio propõe, que eu comungo completamente. Nós temos também contratos de concessão que não são bem elaborados, nem têm uma partilha de riscos muito bem elaboradas, e nós estamos diante desse problema e dessa crise, né? E aí a minha provocação nós temos contratos sem cláusula de dispute board, sem cláusula de arbitragem, sem cláusula de distribuição objetiva e explícita de riscos, enfim, contratos muito mal elaborados. O que fazer com esses contratos para não permitir que essas concessões venham entrar em colapso diante disso? O que você acha, Egon? Obrigado, Bruno. Obrigado. Na verdade, é basicamente isso que eu fiquei também provocado com a fala do Flávio. O que me parece é que nesses momentos, e a gente tem efetivamente as primeiras ondas de contratos de concessão no Brasil, os contratos são documentos ainda bastante precários em termos relativos, se comparados aos de hoje, né? Não vou fazer aqui uma interpretação anacrônica, imaginar que em 95 o volume de informações teria que ser igual ao de 2020. Mas o que me parece é que os contratos eles haveriam de se preocupar com o objeto contratual primário, isto é, aquela prestação de obra ao serviço público que foi definida no edital, estampada no contrato como a estrutura básica daquela contratação. Porventura, cláusulas de serviços ou atividades ou obras que não digam respeito ao coração do contrato, elas podem, em tese, ser modificadas. As hipóteses tradicionais do direito brasileiro para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em contratos de concessão comum, pelo menos, é aumento de tarifa, que é inviável, indenização pelo poder público, que é inviável, prorrogação do prazo da concessão, que em determinados casos pode resolver, mas em outros piorar. Não adianta nada você prorrogar o prazo de um contrato que esteja com problema de receita, porque isso vai só ascender progressivamente, ou seja, aumento da tarifa, pagamento de indenização, a prorrogação do prazo ou atenuação, diminuição das obras, né? Que em alguns casos funciona, mas em outros casos não funciona. Por exemplo, transporte coletivo urbano, a frota de ônibus pode segurar a onda. Então, me parece que nesses casos em que haja uma obrigação principal, que é a coluna cervical do contrato, as partes hão de desenvolver esforços para preservar essa prestação.
Agora, o que acontece se, porventura, o contrato não contempla uma cláusula de negociação? Ou não contempla, como o Flávio e você falaram, uma cláusula de dispute board? Ou não contempla uma cláusula de mediação? Me parece que a jurisprudência do STJ já está pacífica no que respeita especialmente quanto à arbitragem, mas isso se aplica aos demais métodos, inclusive autocompositivos de controvérsias. É perfeitamente possível que um termo aditivo ao contrato implemente essas formas de resolver. E eu, inclusive, cogito de soluções que sejam pactuadas por meio de termo aditivo ao contrato, ou por meio de um decreto, uma portaria. Não precisa disso, porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a Lei de Mediação, a Lei de Arbitragem permitem uma solução que as partes pactuem, que nos próximos 6 meses a solução vai ser essa. A solução vai ser determinada dessa forma, por essa e aquela autoridade, por essa e aquela pessoa. A partir do 6º mês, as partes ou referendam, ou revisam, ou reavaliam o contrato. A avaliação que hoje saiu do grande Banco Nacional é que o PIB do Brasil vai experimentar, no ano de 2020, uma queda de menos 3,3%. Isso é brutal. Em compensação, em 2021, projeta-se, nesse documento que circulou hoje, de um dos grandes bancos brasileiros, um aumento do PIB da ordem de 4,6%. O que importa é dizer que é perfeitamente possível, hoje, não sei se quando nós acabarmos o chat vai ter uma outra realidade socioeconômica do lado de lá da porta, mas, por enquanto, é perfeitamente possível se cogitar de uma solução ou de uma técnica de solução de conflitos que seja estatuída para o período de crise, não dizendo enquanto a crise durar, mas dizendo pelos próximos 6 meses, renováveis por mais 6. Porque a questão é essa. Nós estamos acostumados, o direito administrativo brasileiro está acostumado a resolver equilíbrio econômico-financeiro em face de uma crise autoexauriente. Então, tem um problema do déficit cambial, tem um problema de intervenção do poder público, tem um problema específico num momento histórico que tem começo, meio e fim. Hoje, nós estamos numa fase de quase uma crise permanente, uma crise que se autoalimenta. Então, tem um evento que entra num ciclo vicioso, que gera outro ciclo vicioso. Logo, as soluções colocadas no primeiro ponto nem sempre vão estar aptas a resolver os próximos problemas que se seguirão. O que importa é dizer que os contratos, e é aí que eu quero chegar, eles vão precisar de uma cláusula dinâmica de restituição do equilíbrio econômico-financeiro. E de uma comissão, e a gente já vai falar a respeito disso mais profundamente, que possa, de uma forma dinâmica, resolver sem receio de ser responsabilizado, com as melhores práticas possíveis, com a maior transparência, com o que o Flávio falou de governança regulatória, resolver o dilema para que, em janeiro de 2021, as coisas vão estar resolvidas, assim espero, e possa se fazer uma revisão e um reequilíbrio para mais ou para menos do contrato em favor dessa ou aquela parte. Mas, de qualquer forma, acentuando-se a imperiosidade de preservar o projeto concessionário e aquilo que eu chamo a prestação, que é a coluna cervical do contrato. Aquilo que é de mais importante no contrato, preservado, e saber que determinadas ações, serviços, obras podem ser, em tese, deixadas de lado para ser reavaliada a sua implementação no começo do ano que vem ou antes, se a crise terminar antes, assim espero. Ô, Flávio, pegando esse gancho, você acha, então, que esgotadas as possibilidades de reequilíbrio através desses mecanismos que a gente conhece, mudança de valor de tarifa, diminuição dos encargos do concessionário, alongamento do prazo, injeção de recursos, seja porque o Estado não tem recurso, etc., a gente teria um espaço de alteração do contrato mais alargado daquilo que a gente está acostumado? Dando exemplos concretos, uma concessão de serviço público precedido de obra pública, eu poderia retirar a obra pública e transferir para o Estado o ônus de realizar a obra pública, ou um contrato de concessão simples eu transformar numa parceria público-privada? Você acha que numa situação dessa a gente teria
uma certa flexibilidade maior de transformar esses contratos para tentar salvar eles? Bruno, essa é uma excelente pergunta. Uma preocupação que eu tenho tido em relação a esse grande problema da Covid é que, como são tantas as demandas das autoridades, principalmente em matéria sanitária, eu não sei em que medida já tem uma percepção governamental da possibilidade de um colapso geral dessas concessões. Eu acho que essa nossa discussão ela é muito importante porque, de fato, imaginem vocês, o sujeito que está lá no front resolvendo os problemas, por hora a preocupação principal acaba sendo o hospital, os respiradores, enfim. Então, isso é uma preocupação, ou seja, é preciso entrar na ordem do dia essa circunstância de que, se colapsar o sistema de transporte, se colapsar a prestação de serviços básicos, ou seja, a gente vai ter uma situação de caos social, e esse serviço é tão essencial nesse momento como qualquer outro. Eu tenho, Bruno, um entendimento de que quando você tem uma alteração, e esse entendimento já está colocado de forma escrita, quando você tem uma alteração profunda da base objetiva do negócio, ou seja, aquelas circunstâncias que estavam em torno do contrato, como as condições econômicas, sociais, políticas, quando essa base objetiva do negócio é completamente alterada, me parece que há um espaço de autonomia negocial maior para que as partes possam reavaliar as consequências à luz daquele evento imprevisível. Assim, o caso específico do Covid. Há por hora um certo consenso de que o Covid se enquadra do ponto de vista jurídico como caso fortuito ou força maior. Ao contrário do que diz a Lei 8666, que atribui esse risco de caso fortuito ou força maior para a administração pública, a lei de PPP permite que caso fortuito ou força maior seja um risco partilhado no contrato. Portanto, o primeiro passo vai ser saber como o contrato regulou essa partilha de riscos em se tratando de caso fortuito ou força maior, sabendo que tem uma parcela importante da doutrina, até que se baseia em práticas internacionais, que diz que essa alocação de risco para o poder público não faz sentido do ponto de vista econômico. Mas o fato é que a nossa lei de PPP admite essa partilha de riscos. Agora, o meu ponto é, quem poderia prever que a Covid-19, como caso fortuito ou força maior, que pode eventualmente ser enquadrado, poderia acarretar esse extravasamento de consequências na economia, enfim, na vida das pessoas, o isolamento social, que nem foi visto nas últimas grandes guerras. Então, a gente vive um momento completamente extraordinário que me faz pensar que é preciso trabalhar com espaços de negociação mais ampliados, de flexibilização do contrato, naquela perspectiva que eu tinha colocado, de que os contratos são incompletos e de que as partes precisam, principalmente as partes precisam sentar. Esse é um ponto que o Egon acho que vai abordar mais à frente, a questão da negociação. Me parece, e aí, Bruno, tem que tomar muito cuidado, porque respostas genéricas, pode transformar uma concessão comum em subsidiado, em PPP, ela pode ser uma resposta despida de maior consistência quando você não examina caso a caso. Eu acho que é bem importante examinar caso a caso. Mas, em tese, eu não veria problema, por exemplo, respondendo em tese, que uma concessão comum, nesse momento, pudesse ter uma transformação ou para concessão subsidiada e no modelo mais radical, eu acho que é mais radical, por quê? Porque talvez uma concessão subsidiada já resolvesse, mas uma transformação talvez ainda mais radical para uma PPP. Esse é um tema que já foi objeto de estudos, tem bons autores que tratam dessa temática, mas eu acho que precisa ser enfrentado à luz da realidade de cada contrato. E acho, e aí voltando um pouco naquela linha que o Rodrigo tinha colocado, é que talvez a gente pudesse trabalhar no futuro com algumas flexibilizações no contrato quando o contrato entra em cenário de estresse. Isso o professor Pedro Gonçalves fala muito da questão do caso base, como o cenário que orienta o equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, quando você tem, e já me parece que é a segunda vez que isso acontece, ou seja, uma mudança completamente abrupta, inesperada e repentina da base objetiva do negócio,
talvez a gente pudesse pensar em alguns mecanismos que automaticamente criassem essas flexibilizações nos contratos, a despeito na minha opinião, já é possível fazer isso de um modo negocial, mas trabalhar com isso na regulação de contrato também acho que passa a ser uma ideia interessante para os contratos futuros. Eu queria pegar um gancho com o que o professor falou e com o que o Flávio falou também, que é o seguinte, né? Nós estamos trabalhando, ideias que me vieram à cabeça diante do que vocês falaram. Primeira, na fala do Igor, nós vamos precisar de soluções pontuais, específicas para cada contrato, e é evidente que cada contrato espelha uma operação econômica específica, e as soluções devem ser pertinentes, ser compatíveis com essa operação juridicizada ali pelo contrato. Mas me veio à cabeça, né, um ponto que nós chegamos a conversar até ontem, no artigo 3º lá da MP 930, né, que traz uma limitação de responsabilidade de servidores do Banco Central. Me parece, né, e eu queria saber a opinião do professor Egon sobre isso, que para essas soluções tailor-made, que fogem daquilo que nós estamos acostumados, de ortodoxo, né, se é que é possível utilizar essa expressão, teremos que calibrar o controle de alguma forma, né, para evitar que se perpetue um medo de inovação no âmbito de contratos. Será que não necessitaremos de alguma disciplina específica que calibre esse controle? Rodrigo, agradeço a tua questão. Na minha percepção, nós não precisamos disso. O ordenamento jurídico brasileiro ele já tem, especialmente com a lei de introdução, o artigo que trata de que o servidor público só pode ser responsabilizado em casos de erro grosseiro ou dolo, inclusive em pareceres. Isso importa dizer que erro grosseiro é o erro abaixo do erro ruim. É o underburro. É o menos que o burro, menos que o ruim. Esse erro grosseiro, sem dúvida, deve ser responsabilizado. Atitudes ilegítimas, ilegais, criminosas devem ser exemplarmente responsabilizadas. Dolo deve ser responsabilizado. Porém, a lei já blinda os agentes públicos. Além disso, a mesma lei de introdução, ela estabelece que, em situações de incerteza, de conflitos, de dúvidas, as partes podem, se não devem, celebrar acordos que resolvam a controvérsia. O que eu tenho aqui a dizer, esse artigo 3º que o Rodrigo falou da medida provisória, diz respeito a uma blindagem reforçada que os agentes públicos do Banco Central do Brasil receberam agora por meio de uma medida provisória. A medida provisória definiu peremptoriamente que os agentes públicos não podem ser responsabilizados pelas escolhas e pelas ações que tomarem, a não ser nos casos, como eu já disse, de condutas criminosas e condutas marcadamente ímprobas ou praticadas com dolo. Eu tenho para mim que a premissa é que o servidor age de boa fé, que situações extraordinárias devem ser vistas de um modo extraordinário, que demandam soluções dinâmicas e que precisa ser tudo isso visto com muita sensatez do que está se passando. Inclusive, tem uma carta, uma portaria, uma instrução feita pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas e pela Fundação Rui Barbosa, que é a fundação que congrega os Tribunais de Contas do Brasil, dizendo basicamente, é um documento longo, mas é um documento muito interessante, dizendo: sejamos mais ponderados, sejamos mais sensatos, sejamos menos intrusivos quando do controle das medidas administrativas, das ações administrativas vinculadas ao problema do coronavírus, fazendo com que as ações sejam menos impetuosas, menos forçadas e que permitam ao gestor público implementar soluções que são necessárias. Soluções essas que devem ser construídas, na minha percepção, da forma mais transparente possível.
seja online, documentos divulgados simultaneamente à sua produção, reuniões, na medida do possível, gravadas, transmitidas ao vivo, decisões tomadas, e isso imunizando os servidores públicos, que, afinal de contas, a marca de nós, seres humanos, é a imperfeição. Nós podemos errar, nós temos um direito fundamental, que é o direito fundamental ao erro. O problema não é errar, o problema não é tomar decisões que possam ser dissonantes da compreensão mais adequada da questão. O problema é não tomar decisões. O problema é não cogitar de soluções e não as aplicar no prazo necessário para que elas gerem efeitos benéficos. Eu acho que, para mim, talvez o erro mais grosseiro é cruzar os braços. É não tomar uma atitude que resolva o problema do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que resolva a prestação do serviço público. Vamos lá. Eu acho que, só aderindo ao que o professor Egon falando, também invocando a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, que fala que nas decisões do gestor público eles devem levar em consideração as circunstâncias práticas que houverem imposto a decisão e as dificuldades também, né? Então, é óbvio que uma situação dessa é o exemplo mais gritante. Eu queria retomar uma coisa para a gente fixar aqui, para quem está nos ouvindo, a impressão que eu tive, tanto de algumas intervenções do Flávio como as intervenções do Egon, e algo que eu penso também é o seguinte: independente da solução ou das soluções que vão ser pensadas para cada um dos contratos de concessão, ou pelo menos para tentar reequilibrar cada um dos contratos de concessão, e aí aqui da minha intervenção não vai nenhuma crítica específica à instituição Poder Judiciário, queria deixar isso muito claro, mas me parece que levar essa questão do reequilíbrio econômico-financeiro para o Poder Judiciário é um grande passo para o fracasso, né? Acho que todos nós aqui estamos de acordo que a gente precisaria instituir mecanismos não judiciais de solução de controvérsia ou de tentativa de buscar alternativas. Eu acho que isso é uma opinião geral, né? Sim. Com certeza. Eu venho sustentando, Bruno, que essa questão da governação do conflito, a governação da mutabilidade, ela é muito importante em qualquer contrato de concessão, qualquer contrato de longo prazo. E a gente já tem um instrumental para isso. A gente já tem uma lei de mediação, as arbitragens agora já estão consolidadas, mas a arbitragem, talvez, nesse momento, não resolva o problema imediato pelo tamanho da gravidade que a gente pode ter em determinados contratos. Ou seja, por isso que, de novo, eu volto à premissa que no Brasil, infelizmente, nós não conseguimos absorver a premissa de que esses contratos são relacionais. E durante muito tempo a gente vem encontrando uma série de dificuldades de lado a lado, poder público concessionário, quando sentam à mesa para negociar. E talvez chegou o momento em que essa autonomia negocial, que é um ponto que o Egon tocou muito bem, ela talvez precise ser exercida na prática e com senso de emergência, que talvez não dê para guardar soluções que demorem muito a promover o reequilíbrio do contrato administrativo. Acho que todos esses instrumentos, e concordo quando você fez essa indagação, eles podem ser incorporados nos contratos atuais como um mecanismo, pelo menos, de uma tentativa imediata de colocar um terceiro neutro para trabalhar esses temas, sem prejuízo também naquelas atividades em que as próprias agências reguladoras, nos sistemas de dupla regulação, possam eventualmente já agir com a imperiosa necessidade de fazer esse completamento do contrato, ajudando as partes de uma forma coordenada e harmônica a tentar achar a melhor solução. Não existe uma solução, repito, qualquer um que a essa altura do campeonato pretenda apresentar uma solução de substantivo, uma solução de conteúdo em relação a esse problema, seria muito, muito prematuro. O que a gente pode discutir são os métodos e as formas pelas quais esse assunto deve ser rapidamente endereçado.
Agora, professor, pegando esse gancho e aí trazendo um pouco a realidade e aquilo que eu enfrento no dia a dia, a gente utilizar a arbitragem, a gente pressupõe um conflito. E nesse caso, a emergência é tão grande que o ideal seria evitar o conflito e a gente achar soluções por dispute boards ou coisas do gênero. Mas levando em consideração, e aqui também não vai nenhuma crítica, mas enfim, é a nossa realidade, levando em consideração o aparato técnico de algumas administrações públicas, como é que a gente acharia uma solução para estabelecer câmaras ou câmaras de gestão ou câmaras técnicas nos contratos de concessão, principalmente de prefeituras, que a gente possa dar soluções boas e técnicas de um lado? O que a gente vê na prática é que, infelizmente, alguns poderes públicos deixaram de capacitar os seus funcionários para permitir que eles possam entender as consequências econômicas e financeiras de determinados contratos complexos. Você vê alguma alternativa para a gente superar esse problema? Obrigado, Bruno. Eu estou aqui, nós estamos bem alinhados, Rodrigo, Flávio, você e eu, com todo o respeito que eu nutro pelo Poder Judiciário. Eu tenho que, seria um erro alocar essa ordem de situações de reequilíbrio no Poder Judiciário hoje. Seria trocar um problema por outro problema muito mais sério do que o anterior. E ainda mais se, porventura, ajuizarem ações coletivas. Se, porventura, vier uma ação civil pública, o prazo médio no Brasil de uma ação civil pública para ser transitada julgada é 7 anos. Então, aí é o fim, é uma situação muito delicada para os contratos. O que me parece, nessas situações, eu volto, qual é o escopo desse determinado contrato? Qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo de um contrato de transporte coletivo urbano? Qual é o objetivo de um contrato de água e saneamento? Qual é o objetivo de transporte aéreo? É prover as pessoas daquele bem ou serviço estatuído, definido no edital como de interesse público e concretizado por meio da proposta do concessionário vencedor. Só que, em vista desse interesse, que eu imagino que seja interesse comum a ambas as partes têm que se preparar para abdicar de suas posições conflituosas e desenvolver acordos e, sobretudo, soluções out of the box. Soluções que estejam do lado de fora dessa compreensão tradicional daqueles 4 itens: indenização, aumento de tarifa, prorrogação ou diminuição de encargos. É necessário examinar-se qual é o escopo do contrato e, preferencialmente, fazer negociações. Lamentavelmente, nós, na Faculdade de Direito, não aprendemos a negociar. Nós aprendemos, a partir do 2º ano, que, se houver uma pretensão resistida, o sujeito tem que recorrer ao judiciário e seja o que Deus quiser. Não pode mais ser isso agora. Nós temos que negociar, e temos que negociar sob uma perspectiva diversa, uma perspectiva porque as negociações, normalmente, são vistas sob uma perspectiva distributiva. Quem vai ficar com a maior fatia do bolo? Quem vai ficar com maior receita tarifária? Quem vai ficar com o menor volume de encargos? E aquela ideia, aquela imagem da balança que eu falei ao início da nossa conversa. Porém, parece-me que nesse momento de aguda crise, de necessária preservação do contrato, as negociações hão de criar valor. Ou seja, surgir com novas alternativas, eventualmente inéditas ao contrato, mas previstas dentro da racionalidade do contrato, qualificada pela situação de crise que nós vivemos. Isso pode ser feito em vários níveis. A gente pode falar, num primeiro momento, numa tentativa de negociação parte a parte. Isso nem precisa de termo aditivo ao contrato. Uma negociação parte a parte é perfeitamente viável, com a criação de soluções que resolvam o problema, ao menos nos próximos 6 meses. Se isso for inviável, é perfeitamente possível, é uma coisa que eu tenho cogitado, já escrevi a respeito, vamos ver quando é que sai, de fazer a lógica, que o Flávio já escreveu bastante a respeito, domina o assunto, mas a lógica dos dispute boards,
que são esses comitês de resolução de conflitos, que são usados em obras de engenharia complexas, que é um comitê com 3 pessoas, normalmente um advogado e 2 técnicos. Os 3 proferem decisões para eventuais controvérsias na execução do contrato, na execução da obra complexa, e essas decisões podem ser vinculantes para partes contratantes, a fim de que o contrato tenha começo, meio e fim. Senão, se as partes forem litigar por uma questão que está no ano 2, um contrato de 10 anos, elas não acabam o contrato. No caso das concessões de serviço público em momentos de crise, a gente podia pensar em Crisis Dispute Boards, ou seja, são comitês de solução de controvérsia formados por um período certo de tempo, 6 meses, 1 ano ou 3 meses, que o seja, e que as partes alocam nesse comitê de experts, e para usar aqui uma expressão do Flávio, cimentado pela confiança recíproca, cimentado pelo respeito e pela boa-fé, alocam nesse comitê a competência de prover soluções. Soluções imediatas para os desafios que o contrato vai experimentar no seu dia a dia. E eu tenho que... Isso é perfeitamente possível. Eu já venho desenvolvendo essa ideia há algum tempo. Eu tenho para mim que, desde lei de mediação, lei de arbitragem, Código de Processo Civil, resoluções, toda a legislação, a lei de introdução, que permite que as autoridades administrativas façam acordos, façam termos de ajuste de conduta, façam termos de ajuste de gestão, nós estamos diante de um novo momento da definição das competências administrativas. Nós temos, no ordenamento jurídico brasileiro, eu estou falando de princípio da legalidade específico, que outorga competência discricionária negocial às autoridades públicas. As autoridades públicas podem, portanto, construir contratos e, na mesma medida que constroem contratos e aceitam propostas, elas têm competência legislativa expressa para negociar. E estão, em decorrência dessa competência legislativa privativa, blindadas em suas responsabilidades. Exceção feita aos casos legais de erro grosseiro e dolo. Portanto, nós temos um cenário que nós precisamos enriquecer. E é uma coisa engraçada, né? A gente ouve, vê acórdãos, vê várias manifestações, as mais variadas possíveis, falando, olha, nós não temos mais o princípio da legalidade, agora é o princípio da juridicidade. E daí tem rios de tinta e montanhas de papel escrevendo sobre a consensualidade no direito administrativo, sobre como o direito administrativo já não é mais um direito adversarial, é um direito entre amigos. Tal. Agora, na hora do bem bom, na hora que tem a crise e na hora que precisa constituir uma comissão para tomar a decisão com competência discricionária negocial, as partes recuam. Ou a gente tem a Lei 8987, processo administrativo, que diz que as partes devem se comportar conforme a lei e o direito. Temos várias leis brasileiras que autorizam a negociação. Nós temos, portanto, no caso brasileiro, uma competência discricionária de negociação privativa da autoridade e que deve ser blindada contra o controle. Essa é a minha percepção. Eu acho que refletido muito sobre um aspecto que há um certo paradoxo aqui, né, entre as relações gerais de sujeição e as relações especiais de sujeição. Nessas relações gerais, nós estamos vendo a nossa vida regulada por decretos, restrições mais intensas a direitos fundamentais, um incremento da autoridade pública. Mas nessas relações especiais aqui, contratualizadas, a autoridade não vai funcionar. Eu acho que o que vocês estão dizendo, quer dizer, a administração pública vai ter que incrementar o seu poder negocial, o par também tem que incrementar o seu poder negocial. O professor Egon vê no ordenamento jurídico aberturas para isso? É engraçado, né? Esse teu tema, Rodrigo, é um tema fundamental para a discussão que a gente está tendo agora. Porque é muito fácil falar em relação especial sujeição para flexibilizar na hora de aplicar sanções, né? Então, eu flexibilizo a legalidade, mas eu posso aplicar sanção sem previsão legal expressa. Agora, eu não posso flexibilizar a legalidade para resolver um problema? Para fazer um acordo administrativo?
para resolver uma situação de crise, para exercitar uma competência que me foi otorgada legislativamente. Se há uma relação de especial sujeição, flexibiliza-se ainda mais. O tema, agradeço imensamente você ter levantado essa bola, porque é um assunto fundamental. Se eu aceito que eu posso ser multado sem previsão expressa em lei, por que eu não posso aceitar que eu posso fazer um acordo sem previsão expressa em lei? Flávio, queria falar alguma coisa, Flávio? Em relação ao teu ponto, em relação ao teu ponto da dificuldade que, por exemplo, as pessoas encontram na relação com os municípios, isso é um erro que a gente paga do passado. Estruturar concessão e PPP não é brincadeira, não é tratar a PPP e concessão como um contrato administrativo de lei 8666. Nos lugares sérios onde isso acontece de uma forma coerente e eficiente, você tem aquilo que se chama de unidade PPP, de centros de inteligência que podem, numa visão multidisciplinar, capacitar a administração pública de negociar de igual para igual com o parceiro privado. Lamentavelmente, são poucos os entes da federação que investem em inteligência de concessão e PPP. Por que eu digo isso? Porque no momento desse, se você tem na sua estrutura organizacional, na sua instituição, uma capacidade institucional de gente qualificada com uma visão multidisciplinar desse assunto, a negociação ela se daria num patamar de elevadíssimo nível, em que você poderia alcançar os resultados desejados. Como é que normalmente, e por que isso normalmente não acontece? Porque na vida real, o que acontece é a ideia de utilizar a concessão como instrumento de desafogo fiscal e sem a menor preocupação de capacitação do setor público. Não há possibilidade de se avançar corretamente nessas concessões se você tem um desequilíbrio, uma assimetria informacional muito grande entre o setor privado e o setor público. E, lamentavelmente, isso não acontece em grande parte dos entes da Federação Brasileira, com uma visão que praticamente incorpora a lógica e a racionalidade da Lei 8666. Portanto, na hora que você vai negociar, por isso que essa solução do Egon é uma solução interessante, ou seja, de criar esse dispute board adaptado para a crise, para tentar solucionar esse grau de assimetria de informação. E lembrando que no dispute board você tem um membro indicado por cada parte e os dois escolhem o presidente, pode ser uma solução transitória importante, imaginando que esse opinamento guardaria um grau de vinculação na sua decisão, que também é um outro ponto discutível, saber se o dispute board pode, do seu opinamento, ser vinculante ou só meramente de recomendação. Eu defendo a tese de que ele pode também ser vinculante, a depender do regulamento que seja objeto de adesão. Agora, complementando esse ponto do Egon, e eu concordo plenamente com ele que a estrutura e o arcabouço legal do direito brasileiro já comporta essa negociação, eu não descartaria, não como condição, mas como reforço, que eventualmente, na linha do que o Rodrigo perguntou, a gente pudesse ter um tratamento de regime extraordinário dessa situação por via legislativa. Eu acho que isso poderia ser um reforço dessa temática, não para autorizar alguma coisa que já pode ser feita hoje, mas para lembrar que o governo tem trabalhado com a ótica emergencial em plano de saúde, em matéria de saúde, em matéria de trabalho, em matéria de responsabilidade fiscal. Eu tenho a impressão que as concessões e as PPPs têm uma importância tão grande que um reforço, e eu falo como reforço, não como condição, poderiam ser bem-vindos, desde que bem estruturados e a partir de parâmetros que tratassem menos da possibilidade de negociação, porque isso já está dado, mas de quais são os parâmetros substanciais que poderiam, num momento desse, socorrer a administração pública numa situação como essa. Eu acho que esse é um tema importante para debate, ou seja, se pensar em criar uma solução provisória com algum grau de racionalidade e sistematização, não no sentido de dizer, olha, você pode negociar. Isso o Egon já disse com muita clareza, isso já está colocado.
mas quais são os parâmetros substantivos, e me parece que esse decreto de Portugal mostra que há uma preocupação legislativa com esse assunto também em outros países, para que a gente possa ter uma conformação de material e de mérito em relação a essas temáticas. É só uma... Nesse momento, é muito difícil você dizer que essa é uma solução pronta e acabada. A gente está aqui num brainstorm. Na verdade, eu tenho muito mais perguntas do que respostas, mas é uma coisa na provocação, partindo da linha que o Rodrigo provocou, da medida provisória, de talvez tratar esse assunto nessa perspectiva de uma solução transitória que conferisse alguma racionalidade, alguma sistematização nesse momento em que está um pouco todo mundo perdido em relação ao que vai acontecer com as concessões. Eu não descartaria, seria, na verdade, argumento de reforço. Bom, como eu sei que o professor Egon tem um entendimento um pouco diferente, eu acho que a gente gostaria de ouvir a posição do professor Egon sobre isso. Eu agradeço e agradeço também a propositura do tema pelo Flávio, porque vai me dar a oportunidade de demonstrar que a gente não precisa disso. Na verdade, o ordenamento jurídico brasileiro já há alguns anos provê a possibilidade de os gestores públicos fazerem acordos, negociações e resolverem de uma forma emancipada do poder legislativo os problemas que brotam em qualquer relação contratual, como o Flávio falou ao início, de um contrato incompleto, um contrato de longo prazo com alta complexidade. O que me parece é que, por outro lado, se porventura houver uma legislação, talvez nós criemos um problema. Um problema é que a legislação, se ela disser, olha, você pode negociar dentro desses parâmetros, e nós estamos vivendo um momento histórico que demonstra com clareza que o legislador não consegue prever o futuro, nem o gestor público consegue prever o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer quando acabar essa conversa aqui, quais são as novidades, quais são as novas portarias, as novas situações que surgiram. O risco está se, porventura, houver uma legislação dessa, e a legislação, com certeza, vai ter que ter uma cláusula aberta. Tem que ter, olha, nesses casos pode ser feito isso. Isso inibe a criatividade. Você vai fazer as soluções, que soluções não sejam mais out of the box, mas você vai criar a caixinha para ter soluções ali dentro. Eu acho isso um problema. O segundo problema é que a gente coloca na mesa um evento futuro incerto. E o gestor público vai dizer, não, efetivamente, seria mais interessante que houvesse uma medida provisória aí. E a medida provisória não vem. E nesse meio tempo... Egon, eu quis colocar essa questão porque é uma questão que eu acho que vale a pena uma reflexão num debate, num fórum como esse. De novo, a minha premissa ela está alinhada com a sua, e já escrevemos ambos sobre esse assunto, de que existe espaço para negociação e para consensualidade, inclusive reforçando a autonomia negocial das partes para o completamento dessas lacunas. O meu ponto é outro. O meu ponto é que esse assunto tem um grau de abrangência tão elevado em todas as concessões, em todas as PPPs, e aí eu te confesso que eu não teria, nesse momento, um amadurecimento para dizer o que poderia ser objeto dessa regulação, e certamente não seria um tratamento normativo rígido ou um tratamento normativo que pudesse só dar este conforto ao gestor, porque eu acho que esse conforto o gestor já tem com o instrumental e com a geometria que a gente tem aí da consensualidade. Mas o que eu estou dizendo é que determinados setores que vêm sendo objeto de preocupação legislativa, como o direito do trabalho, como as questões envolvendo a saúde, como as questões envolvendo a responsabilidade fiscal, eu acho que o tema das concessões das PPPs, eles podem ser alçados à mesma importância para que a gente possa, eventualmente, a comunidade jurídica, o governo, avaliar se isso seria ou não positivo. Não, repito, para dizer que você está autorizado a negociar, ou não, repito, para você trazer soluções rígidas e fechadas que, evidentemente, seriam uma contradição com a própria premissa do momento que a gente está vivendo, que é uma reavaliação periódica de curto prazo. Mas uma medida provisória que pudesse, em alguma medida ou alguma norma, dar um tratamento em relação
a essa temática. Eu me lembro, o Rodrigo comentava comigo a questão das prorrogações antecipadas, da relicitação, que foi uma legislação que acabou funcionando bem em relação àquela discussão que havia de insegurança jurídica na prorrogação antecipada ou não. Eu não tenho convicção em relação a esse ponto. Eu só acho que esse é um ponto que não pode deixar de entrar no debate quando você vê. E aí eu volto a uma preocupação anterior. Eu não tenho visto, pelo menos na cúpula do governo, uma atenção a essas questões envolvendo as concessões e PPPs, talvez um pouco mais compartimentadas em determinados setores, quando me parece que é um tema que tem uma repercussão sistêmica e uma repercussão prática na vida das pessoas que merece não a decisão de editar uma medida provisória ou não a decisão de tratar de um ato normativo, mas me parece que valeria a pena verificar se esta é uma possibilidade útil ou não nesse momento. Em que medida isto agregaria ou em que medida isto criaria mais insegurança jurídica? Eu confesso que eu não tenho, nesse momento, uma posição formada se isso agregaria mais ou causaria insegurança jurídica. Eu só acho que pode ser um caminho a se pensar, se eventualmente boas cabeças sentarem e pensarem num regime extraordinário que pudesse, com um grau de amplitude, com um grau de abertura, viabilizar vamos lá, esse regime extraordinário aí, que pudesse até validar essas soluções provisórias, que seriam soluções provisórias pontuais. Nós estamos de acordo, Flávio. Estamos de acordo que estamos no impasse. Eu acho outra coisa. Na verdade, eu respeito imensamente as tuas ponderações, bastante equilibradas, bastante sensatas, como de usual, mas eu tenho para mim que as soluções já estão à mesa e a situação de conforto já está à mesa. Ela só precisa ser concretizada. Não, fica o tema aí para reflexão. Eu acho que é um bom tema. Vai boxear um pouco. Você está mais forte que eu. Opa! Bom, gente, a gente vai terminando por aqui. Quero agradecer muito ao Egon, ao Flávio, ao Rodrigo, por terem atendido o meu pedido, meu chamado assim tão rápido, de última hora, para organizar esse evento. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, em especial o professor Pedro, que nos honrou com a presença, a professora Patrícia, também da Fundação Getúlio Vargas, que também nos acompanhou aqui. Patrícia Batista também, Patrícia Batista. Patrícia Batista. Então, manda um grande abraço para as Patrícias, para o Paulo Henrique. Para o Paulo Henrique. Aline, minha esposa, também, que está assistindo. Aline. Eu queria aproveitar e fazer a propaganda que a Comissão de Direito Público está organizando um novo evento na segunda-feira sobre um outro tema do momento, que é o tema de requisição administrativa, com base na pandemia do Covid-19. Então, questão da requisição de álcool gel, de respirador, de UTI. Vamos ter a presença do professor Rafael. E convido a todos, acho que vai ser segunda-feira, deixa eu ver o horário certinho. Segunda-feira, aí, mesmo horário, às 16 horas. Tá? Então, mais uma vez, gente, muito obrigado. Sim, Egon, por favor. Não, eu quero me despedir. Você vai circular um... Não, por favor, pode se despedir. Só não queria esquecer de fazer a propaganda. Não pode falar. Não, é só isso. Vamos lá. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente àqueles que estão nos ouvindo. Para a gente é muito importante que vocês também prestigiem essa ordem de eventos da OAB do Rio de Janeiro. E sem vocês aí, a gente não teria muito o que conversar aqui. Queria agradecer ao meu querido Flávio Amaral Garcia, ao caríssimo Rodrigo Zambão, especialmente ao Bruno, pela lembrança
do meu nome para participar desse debate e agora é mãos à obra, né? Muito obrigado a todos. Bruno, eu também queria fazer um agradecimento especial à OAB, a você pelo convite. Foi um debate, a meu ver, muito agradável, porque a gente teve abertura de ideias, enfim, discutir com professores desse gabarito, como você, Egon, o Zambão, que são pessoas que eu admiro e que já têm um convívio pessoal, de amizade, efetivamente, é uma grande satisfação. E cada vez mais convicto que o tamanho da crise é enorme e que nós, do direito administrativo, temos muita contribuição a dar nesse momento. Como eu disse logo no início da minha fala inicial, ou seja, o Egon mencionava, é muito decreto, é muita legislação todos os níveis da federação. Nós vamos precisar racionalizar, sistematizar e dar algum grau de coerência para que tudo isso tenha efetividade. Mas o debate foi uma excelente oportunidade da gente trocar ideias e, nesse momento, muito mais perguntas do que respostas. Tá ótimo, gente. Eu queria aproveitar também para agradecer. Agradecer aí, Bruno, meu compadre. E queria agradecer principalmente as lições, né, dos professores Egon e Flávio. Um abraço a todos. Um excelente dia aí. Tá ótimo. Então, até a próxima, gente. Muito obrigado. Bom fim de Valeu, semana para valeu. todos. Saúde. Saúde.